Mas agora vamos falar de imposto de renda, né? Então, estamos naquele prazo de preparar a declaração do imposto de renda ou para acertar as contas com o leão ou para receber alguma restituição. E nós vamos falar sobre a declaração, as condições, as dúvidas com André Feliz Ricota de Oliveira, que é coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Doutor André, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Doutor André, o prazo para a entrada da declaração vai até o dia 30 de abril, há uma corrida de início, principalmente para quem sabe que vai ter restituição. Agora, tem algumas dúvidas mais específicas neste ano. Antes eu queria saber das suas recomendações para quem está fazendo a declaração agora, e muita gente aproveita o final de semana, se bem que tem muita gente também home office trabalhando nisso durante a semana. Mas qual é a documentação, quais são os cuidados? Este ano já tem uma pré-declaração pronta, porque a Receita tem acompanhado mais as movimentações financeiras, né? Boa tarde. As recomendações é ter todos os comprovantes de rendimentos, de recebíveis do ano anterior, as despesas que podem ser deduzidas, todos os comprovantes separados para poder fazer a declaração com as informações corretas. Esses são os documentos básicos, né, para conseguir fazer uma declaração sem erro. Agora, tem um programa que não vai mais exigir o uso do certificado digital para a adoção da declaração pré-preenchida. É um projeto piloto ainda da Receita Federal que amplia o uso da ferramenta a contribuintes inscritos no portal de serviços públicos. O senhor sabe como isso vai funcionar? Eu particularmente venho utilizando a declaração pré-preenchida, né, porque eu tenho certificado digital, facilita muito, né, já vem com todas as fontes pagadoras que informaram a Receita Federal os pagamentos, já vem ali tudo declarado, só basta você ajustar o que está faltando na declaração. O fato de você optar para a declaração preenchida não te deixa isento ou livre de qualquer ônus. Então, se estiver errada a declaração pré-preenchida, você tem que complementar e corrigir os dados faltantes. Mas ela vem, por exemplo, com despesas médicas, quando a pessoa pode abater? Do convênio médico, o convênio que o médico informou a Receita Federal, por exemplo, que eu sou conveniado e quanto eu paguei de despesa médica deve vir na declaração pré-preenchida. Perfeito. Agora, no ano passado nós tivemos algumas condições atípicas aí por causa da pandemia. Então, as pessoas que receberam o auxílio emergencial de R$600, em alguns casos até maior, no caso de mães de família, por exemplo, foi só um exemplo, então tiveram um rendimento maior e a gente não sabe como é que era a condição antes. Então, se terá ou não de fazer a declaração. Quem passou a trabalhar na informalidade, o motorista de aplicativo, por exemplo, aquele que teve redução de jornada com redução de salário, suspensão de contrato, como é que se trabalha com essas questões específicas? Infelizmente o Brasil é um país pobre, né? Muitas pessoas trabalham na informalidade e não é porque a renda vem de um trabalho informal que não deve ser declarado. Qualquer pessoa que é residente no Brasil que recebeu acima de R$ 28.559 deve declarar o imposto de renda. O problema do auxílio emergencial, né, que estava na legislação, mas as pessoas que pegaram o auxílio foram pegas de surpresa, porque se eles tiveram outros rendimentos que atingiram a quantia de R$ 22.847, serão obrigados a devolver o auxílio emergencial. Tem que declarar o imposto de renda e devolver o auxílio emergencial, que muitos dizem até que foi o governo, na época, não agiu conforme o princípio da moralidade e da publicidade, que ao divulgar o auxílio emergencial, quem poderia pedir o auxílio deveria ter explicado que também tem uma condição de devolução da quantia. Essa questão da devolução da quantia, há uma discussão jurídica, porque a legislação estabelece que quem receber acima da faixa de isenção do imposto de renda deve devolver o auxílio emergencial. E agora, com a declaração de imposto de renda, reduziu-se o valor, assim, quem receber acima de R$ 22.847 deve devolver o auxílio emergencial. Então, tem uma discussão jurídica quanto ao princípio da moralidade, da publicidade, do auxílio emergencial e aos valores que a Receita Federal está determinando como limites para ou o teto para devolver o auxílio emergencial. Porque na verdade a pessoa pode ter tido essa remuneração anteriormente, depois ter perdido no começo da pandemia, aí recebeu o auxílio emergencial, que os critérios não foram muito esclarecidos na época, inclusive para a concessão do benefício. E agora a pessoa tem de devolver, haverá esse cruzamento da informação, ela não tem como omitir. Exatamente, haverá o cruzamento da informação. Na época não foi
muito bem esclarecido esse detalhe, e pode acontecer muito bem, como você falou, quando a pessoa pediu auxílio, ela estava desempregado, ou ela estava no trabalho informal e não estava conseguindo realizar sua atividade, e depois do auxílio, ela, por um evento, por uma sorte, conseguiu obter outros rendimentos. Então ela foi pega de surpresa e vai ter que devolver. Então é uma questão aí que está incomodando muita gente. Agora, no caso de redução de jornada com redução de salário, vale o que foi fornecido para a empresa como comprovante aí do pagamento, do que ela recebeu, dos rendimentos no ano? Exatamente. Vale o quanto ela recebeu da empresa, a empresa declarou para a Receita Federal para fins de declaração do imposto de renda. Mas uma parte foi compensada pelo governo. E aí, como é que declara? Você declara o que a fonte pagadora informou à Receita Federal e o quanto você recebeu a título de compensação de outras fontes. Bom, e tem a questão de empréstimos, de financiamentos. Muitas pessoas tiveram de recorrer a empréstimos porque de repente tiveram redução de salário, suspensão de contrato, mesmo desemprego. Como é que é feita essa declaração dos empréstimos? Essa é uma parte meio chata da declaração do imposto de renda, apesar de eu gostar do programa da Receita Federal, né, para fazer de preenchimento de declaração, eu acho bem claro, bem simplificado. Se você pediu um empréstimo em 2019, e a declaração do imposto de renda de 2021 refere ao exercício de 2020, você coloca no início de 2000, ou no final de 2019, quanto você pagou no ano de 2019, como início de 2020, e quanto você pagou em 2020, para finalizar, e quanto falta daquele empréstimo. E lá depois você preenche no campo o que foi o valor que foi emprestado e quanto falta de saldo residual. Se você pediu no exercício de 2020, você coloca quanto você pediu e quanto você pagou em 2020 e quanto está faltando pagar. É assim que funciona. Então, no início de 2020, você coloca 0 de pagamento e no final, quantas parcelas você pagou daquele empréstimo. Agora, doutor André, quais seriam os pontos que a pessoa deve prestar mais atenção na hora de fazer a declaração para não cometer erros? Os erros mais comuns, né, que se vê na prática é questão de cônjuges. Os cônjuges, ambos declararem os dependentes. Apenas um cônjuge pode declarar o dependente, né? Eu acho isso aí errado, porque na verdade a gente sabe quando o casal trabalha, todos contribuem para a manutenção do dependente, mas enfim, a legislação. Questão de pensão alimentícia. Geralmente ocorre muito, a pessoa tem uma decisão judicial homologando um valor de pensão alimentícia, é aquele valor que tem que declarar no imposto de renda. Mas fora aquele valor, às vezes, a pessoa que está recebendo a pensão alimentícia, a pessoa que está pagando a pensão alimentícia, melhor dizendo, paga uma escola a mais, paga um plano de saúde fora da pensão alimentícia, ele infelizmente fica impossibilitado de declarar esse valor. Também eu acho que uma coisa meio errada na declaração do imposto de renda. E fica sempre aquela dúvida também, no caso de um casal, se faz a declaração conjunta ou em separado, ou o que seria mais vantajoso, qual seria o critério para avaliação disso? O critério, eu vou falar o que eu utilizo em casa. A gente evita entregar no prazo a declaração, né? A gente tenta fazer antes para fazer as simulações, qual seria a melhor condição. Porém, quando ambos trabalham, né, as fontes pagadoras são fontes pagadores diferentes, cada um vai ter que entregar a sua declaração. A gente só vê qual que é a melhor situação, se é simplificado, se não vai ser simplificada, quem vai ficar com o dependente. Agora, em relação à declaração de bens, houve alguma alteração? Porque é uma coisa que sempre chama atenção, a pessoa mantém lá um valor muito defasado de um imóvel, e aí no caso dela vender depois, ela tem um ajuste, é uma coisa complicada, mas como é que é feita essa declaração? Infelizmente também é um outro problema que nós temos no imposto de renda, né? Que o imóvel, você não pode atualizar o imóvel conforme o valor de mercado. Em algumas épocas, em alguns períodos, são editadas legislações, né, leis, que permitem essa atualização do imóvel. Então, você só pode atualizar o valor do imóvel se você realizou benfeitorias. Você fez uma reforma no imóvel, se você agregou o valor do imóvel. É uma falha no imposto de renda, porque muitas vezes você fica sem atualizar o valor do imóvel, só que ele vem se atualizando ano a ano, até por questões de inflação, de correção monetária. E depois, quando você vai vender, lá na frente você tem um ganho de capital enorme, uma tributação pesada, mas que não reflete o efetivo ganho de capital sobre aquele imóvel. Esse é um problema da declaração também.
Perfeito, doutor André, para nós fecharmos, em relação a despesas médicas, né? As pessoas tiveram muito atendimento, inclusive por causa do coronavírus, mas atendimento médico de modo geral. O que pode ser considerado, o que pode ser incluído na declaração para calcular, inclusive, talvez a restituição? Todas as despesas médicas podem ser deduzidas do imposto de renda sem limite. Sem limite. Apenas tem que provar que houve efetivamente aquela despesa médica. Tem que ter os comprovantes de pagamento das despesas médicas. Até naquela sua pergunta anterior, é um dos problemas que surge na declaração de imposto de renda, a comprovação das despesas médicas. Muitas vezes a pessoa cai na malha fina porque ela declarou a despesa médica ou o médico, por exemplo, não declarou no imposto de renda. Vamos supor essa hipótese. Há um cruzamento de dados, a Receita vai chamar para apresentar a documentação. Então, as despesas médicas podem reduzir sem limites, porém, tem que ter todos os comprovantes das despesas médicas, do pagamento das despesas médicas. Vale dentista também, vale psiquiatra também? Vale. Tudo isso pode ser incluído desde que tenha comprovação. Psicólogo, não? Não. Psiquiatra, dentista, tem uma série de detalhes, mas também não podem, né? Tem esse questionamento, por exemplo, plásticas estéticas, mas aí tem aquela discussão, mas se uma plástica é necessária e útil por outras questões. O imposto de renda, a legislação do imposto de renda tem uma série de exceções, uma série de minúcias, que às vezes um imposto que não deveria ser tão complexo, é um imposto complexo, mas passa a ser mais complexo do que o necessário. Por exemplo, a educação, você tem limites, né, de dedução, o que eu acho um absurdo. E o valor é muito baixo que pode ser abatido, né, na verdade, como dependente também. Exatamente. Na educação, o limite é R$ 3.561, por dependente é R$ 2.275, né, que não reflete a realidade. A Receita até faz estudos para acabar com a dedução da educação e da saúde, porque fala que quem utiliza essa dedução não é efetivamente quem precisa fazer a dedução, geralmente é quem tem poder aquisitivo, só que esse estudo é um estudo financeiro, não é um estudo jurídico. O imposto de renda ele é deturpado muitas vezes, porque o imposto de renda é um imposto sobre o acréscimo patrimonial, sobre riqueza nova, sobre um plus no seu patrimônio, durante o exercício. E todas as despesas necessárias para você chegar a essa renda, esse acréscimo patrimonial, deveriam ser deduzidas do imposto de renda. E a Receita vai pondo limitações e tem planos, estudos e até acabar com essas deduções. O que vai ser, com certeza, se acabar com essas deduções, vão ser objeto de discussão judicial. E na verdade a gente tem uma imensa defasagem na correção da tabela do imposto de renda que vem de muitos governos, né? Então, na verdade, todo ano a gente tem aumento indireto da carga tributária quando você vai fazer o acerto com a Receita Federal, não é? Não tem a correção desses valores e quando a pessoa paga imposto é para ter direito ao retorno de determinados serviços, o que deveria incluir esses serviços básicos, não é? Então que se mude toda a modelagem antes de pensar em reduzir esse pouco que pode ser abatido, né? Exatamente, você foi perfeita aí na sua observação. Eu tenho um pouco a acrescentar. O imposto de renda hoje ele está todo deturpado, não se tributa a renda. As faixas, né, das tabelas, da tabela progressiva, a faixa de isenção, elas não são atualizadas corretamente. Então, há um aumento da carga tributária, a progressividade do imposto, né, previsto na Constituição Federal, não é respeitada. Ali na tabela progressiva do imposto de renda, você não tem as classes sociais, as faixas salariais ou as faixas de rendimento que representam as classes sociais, a classe A, B, C, D e E. Você tem ali praticamente a classe D, E e talvez C, numa mesma tabela, diferenciando em poucos detalhes as alíquotas. Então, você não tem uma progressividade justa no imposto de renda, não respeita a capacidade contributiva, né? Porque no Brasil, então, quem ganha acima de R$5 mil mês é rico, é milionário. E é o que mais paga imposto, 27,5%, né? A maior alíquota do imposto de renda. Então, esse problema da defasagem, da correção do imposto, é um problema de falta de previsão da progressividade como deveria ser, é um desrespeito à capacidade contributiva que está prevista na Constituição Federal. Tem uma série de problemas do imposto de renda da pessoa física. Perfeito, ouvimos André Feliz Ricota de Oliveira, que é coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Doutor André, muito obrigada, bom final de semana. Só um detalhe, André Félix Ricota. Eu sou feliz, mas é Félix. Me passaram errado aqui, então desculpa. André Félix Ricota, muito obrigada. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição de vocês. Obrigada.